Olá, irmãos, dando sequência à nossa série de estudos sobre a Semana Santa com Jesus. Hoje, sexta-feira, é aquele dia terrível. Não foi um dia tenso, um dia em que ocorreu o julgamento do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos. Há a crucificação, lógico, há a morte de Jesus e há todo uma série um grande elenco de situações que ocorrem durante o julgamento e a crucificação de Jesus. Para a nossa análise, no dia de hoje, sexta-feira, dessa semana com Jesus, da Páscoa com Jesus, eu quero ler com os irmãos o texto de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 33. Eu chamo a sua atenção para essa leitura que diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, ele está chamando por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. O texto prossegue, irmãos, citando sobre alguns outros detalhes mais sobre a crucificação de Jesus, e é impossível nós falarmos sobre a crucificação do nosso Senhor, sobre a morte do nosso Senhor, sem nos emocionarmos. Há muitos livros, muitos registros que tratam do assunto. Um deles, aquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, que foi totalmente filmado na língua aramaica para dar uma maior veracidade a todo o cenário e todo o drama que o nosso Senhor Jesus sofreu. E há muito para ser falado sobre isto, muito mesmo. Na nossa reflexão de hoje sobre a sexta-feira da morte do Senhor Jesus, eu quero falar sobre a figura da cruz. A cruz, irmãos, ela é um dos símbolos do cristianismo, é um símbolo quase que universal de respeito, de admiração. E a cruz, ela adota diversos significados, não é? Uma questão de significados e significantes. Por exemplo, se você traz consigo o símbolo da cruz na sua lapela, na lapela do seu paletó, ou da sua roupa, da sua veste, de um pingente seu, ou de um brinco, ou mesmo um anel, aquela cruz vai simbolizar que você é uma pessoa religiosa, não é? Se, por outro lado, a mesma figura da cruz estiver no alto de um edifício ou de um prédio, certamente aquilo significará que aquele lugar é uma igreja. Então a cruz está em dois lugares e tem dois sentidos diferentes. Se, por outro lado, a cruz estiver, vamos dizer assim, num campo qualquer, em cima de uma mureta ou de um jazigo, naturalmente simbolizará a morte. Então eu quero chamar a sua atenção para os diversos significados da cruz. A cruz tem diversos significados. Na tarde de hoje, nessa nossa reflexão sobre a cruz, a crucificação de Jesus, eu quero levar você àquele dia. Vamos tentar estar naquele lugar. Vamos tentar. Eu vejo a cruz naquele dia, irmãos, como um grande espelho. Um espelho mesmo, tal como esse espelho que nós temos nos nossos lares, nas nossas residências. Em primeiro lugar, é um espelho que retrata a crueldade do homem, a crueldade do pecado na vida do homem. Porque Jesus está ali sendo crucificado, o nosso Senhor morreu por mim e por você, morreu por todo o mundo, porque o pecado no homem é cruel. E nós não podemos, irmãos, ver o pecado de uma outra maneira senão dessa maneira cruel.
Nós não podemos maquiar o pecado. O pecado não é algo pequeno, não é algo de menos importância, não, não é. O pecado, irmãos, fez com que a ira de Deus baixasse sobre a humanidade e sobre o mundo. Não nos esqueçamos que lá no Éden, quando houve o pecado da desobediência, Deus expulsou o homem do paraíso. Então, quando nós vemos aquela cruz, o nosso Senhor, o Filho de Deus, ali crucificado, é um espelho da maldade do coração do homem, um espelho que reflete quão feio é o pecado. Uma segunda figura que eu falo do espelho, irmãos, é a figura que expressa a grandeza do amor de Deus. A cruz espelha a grandeza do amor de Deus para conosco. E por que isso? Porque João 3,16 nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, de tal forma, com tamanha intensidade, que Ele deu o seu Filho. Amor é uma dádiva. Então aquela cruz, o nosso Senhor ali crucificado, aquele corpo que está ali sofrendo por mim e por você, sendo humilhado, após tudo que Ele passou, demonstra o quanto Deus nos ama, o quanto você é querido por Deus, o quanto você é amado pelo nosso Deus, o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa para Deus. Jesus está ali naquela cruz, ele esteve ali, ele sofreu ali, ele enfrentou aquilo tudo por você, pelo amor de Deus para com você e para comigo. Então, a cruz revela um espelho da maldade do homem, do pecado, do estrago ou dos estragos que o pecado causa e causou na humanidade. E, em segundo lugar, é um espelho que expressa a grandeza do amor de Deus. Mas, em terceiro lugar, também é um espelho de algo que representa que nunca mais será repetido. Ou seja, a crucificação, irmãos, foi um ato único, exclusivo. Aquele sofrimento do nosso Senhor não será repetido. Ele já sofreu por nós. Isso significa dizer que ele venceu a morte de uma vez por todas. Então, tudo aquilo que o Senhor conquistou ali naquela cruz é meu e é seu, pertence à Igreja de Cristo, pertence aos eleitos do Senhor. De fato, irmãos, há muito, mas muito mesmo para se falar sobre a cruz, sobre a crucificação, mas eu não quero falar hoje da tristeza, do sofrimento. Muitos já falaram. Poucos, mas poucos mesmo, recordam-se da cruz como um símbolo de vitória. E hoje, nesse dia em que nós estamos vivenciando a sexta-feira da Páscoa, a Páscoa com Jesus, eu quero trazer essa lembrança, a lembrança da cruz como um espelho, de quão feio é o pecado, de quão horrendo ele é, das suas consequências terríveis para nós, para a humanidade. E que aquele espelho, a cruz também é um espelho que reflete o amor de Deus para conosco. E também é uma cruz que reflete que esse sofrimento não será mais repetido. Jesus venceu ali na cruz. De fato e de verdade, queridos, há muito para se falar. É um assunto que é inesgotável, que nos traz muitas emoções, muitos sentimentos e, sobretudo, muita tristeza, mas não vamos pegar esse sentimento de tristeza. A cruz é vitória, a cruz é conquista. Significa dizer, quando Jesus Cristo disse tetelestai, que foi a sua última frase, está consumado. Aliás, uma das suas frases ditas na cruz, tetelestai, era uma expressão que significa está paga a dívida. Jesus pagou a dívida dos meus pecados e a dívida dos seus pecados. Então nunca mais vai ser necessário um outro sofrimento. Ele sofreu por nós. Se esta mensagem, se essa reflexão de hoje foi útil para você, eu quero convidar você a nos ajudar a espalhar essa semente, a divulgar essa mensagem de que a cruz é conquista, a cruz é vitória, a vitória da igreja, a vitória do povo de Cristo. Divulgue esta mensagem para as pessoas do seu contato, para que elas se recordem também de que a cruz é a vitória
E é uma vitória de Cristo sobre a morte, de Cristo sobre o maligno. É a nossa vitória, a vitória da igreja. Hoje, sexta-feira, estamos chegando a um dia crucial na vida da igreja. Eu espero que essa mensagem lhe traga conforto, eu espero que essa mensagem lhe traga consolo, lhe traga vitória, lhe traga conquista, solidifique a sua fé e faça com que nós amemos cada vez mais o nosso Senhor. Exatamente por isso, irmãos, por todo o sofrimento que os irmãos acompanharam desde a mensagem de domingo na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na segunda-feira, quando ele está no templo, expulsando os vendilhões do templo, na terça-feira, quando ele retorna ao templo e ele estabelece que ele é maior do que o templo, ele é o Senhor da igreja. Na quarta-feira, quando ele está abençoando. Na quinta-feira, como vimos ontem, e hoje, ele já na cruz, ontem sendo preso, e ontem ele estava no Getsemane, conforme nós observamos. Se você não viu essas mensagens, eu convido você a acessar o nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana da Bela Vista, e veja lá na nossa playlist as mensagens da Páscoa durante essa semana. Nesse período todo você viu que Jesus sofreu muito. Foi uma semana cruel, foi uma semana muito triste para o nosso Senhor. Não há lugar para ovos de Páscoa. Nada foi doce. Nada foi doce. Não há lugar para doce na semana da Páscoa. Eu desafio você a ensinar essa história da Páscoa para os seus filhos. Você contar a história da Páscoa para os seus netos. Compartilhe os seus bisnetos. Fale do verdadeiro sentido da Páscoa. Não teve doce, não teve coelho. Houve uma cruz. Um homem ali pregado chamado Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Um abraço.